Olá, eu converso com o Dr. Eduardo José Serra do Espírito Santo, vereador na nossa cidade. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez à nossa página. Muito bem. Doutor, vamos logo ao assunto. Diante de tudo isto que ocorreu, essas chuvas fortes, foi um momento muito difícil, está sendo, para o nosso município. O que a Prefeitura fez de imediato, com urgência, já para atender todas essas famílias que foram atingidas? Olá, Rafael. É uma alegria mais uma vez poder falar através da sua página, Folha Bandeirantense, e nos dirigir a toda a população, né? Então nós vamos respondendo as suas perguntas aí. A primeira pergunta é o que a Prefeitura fez de urgente, né? E isso ela foi muito rápida, ela atendeu toda a população, tanto na primeira chuva quanto na segunda, né? Que aconteceu agora nesse domingo. E então, feita a limpeza, feito o acompanhamento, né? Dando toda a assistência de alimentação, de água. Então isso foi o primeiro passo e o mais urgente, né? E a gente não pode esquecer de agradecer a Deus que mesmo nas duas situações não houveram vítimas, né? Então isso já é um motivo da gente agradecer a Deus por essa situação. Mas agora continua, né? Os processos, os problemas, as dificuldades que vão precisar ser sanadas, né? Com a atuação do poder público. O que a Prefeitura vai fazer ou já tem feito já de imediato, doutor? Primeiro é atender a população, procurar aí abrigo. Foi votado já na Câmara a questão do aluguel social. Só que o problema é que todas as vezes que nós nos deparamos com o poder público, a gente sabe da morosidade, né? Por quê? Porque aí vai ter que precisar de alguma documentação. A própria Defesa Civil esteve aqui em Bandeirantes, nos orientando, falando, né? Que tem que fazer vários documentos para que as verbas comecem a chegar e aí o município comece a restaurar essa situação. Mas a curto prazo o Jaelson já mandou para a Câmara, os vereadores já aprovaram, até foi em regime de extrema urgência, né? A questão do aluguel solidário, para que eles não fiquem mais correndo risco, né? Nesses locais. Eu sei que é difícil, muitas vezes é o que a pessoa adquiriu, né, ao longo tempo da sua vida, mas eu acho que a gente nesse momento tem que preocupar, primeira coisa, né, com a vida, né, de cada ser humano. Então, basicamente seria isso, o Rafael. Bom, doutor, a curto prazo praticamente as providências já foram tomadas, mas após esse momento caótico, existe algum projeto de infraestrutura para que seja evitadas situações como estas? Rafael, agora sobre a questão das infraestruturas, aí agora nós vamos ter que pensar, como nunca foi planejado na cidade, né? A gente precisa planejar Bandeirantes. Então, o que eu falo? Tem local que não vai ter mais como as pessoas morarem. Por quê? Porque devido a tantas situações, os locais, né, já não são condizentes, né, com a moradia. Então, por isso que isso tem acontecido várias e várias vezes. Então, a infraestrutura de Bandeirantes precisa ser pensada de uma outra forma. E sobre as represas, qual discussão que foi feita, o que foi falado sobre essa questão, que também é algo que envolve também a nossa região, né? E eu até participei de uma reunião a respeito das represas, mas eu tive numa reunião com o Coronel Melo, que é da Defesa Civil, tenente-coronel, né, do Paraná, e ele nos orientou e nos alertou que não foi problema de represa. Então, todo mundo ficou assustado. Mas vai cair, vai estourar a represa. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi um alto volume de água. E essa última chuva desse último domingo foi o pior de tudo. Por quê? Porque naquela primeira choveu só no entorno de Bandeirantes. Então, a água veio em direção. E nesse último domingo, além de chover nesses locais, choveu dentro da cidade. Então, locais que não foram alagados na primeira inundação
foram alagados dessa vez de novo. Então foi um alto índice de precipitação mesmo de água, que foi as causas. Então vamos acalmar a população, né? E dizendo, claro, que não tem nada a ver com barreira, com as represas. E até ele nos falou, né? Que as represas, os pastos que nós temos na cidade, muitas vezes até ajudou, que fez com que a água parasse um pouco e ela não descesse tudo o que precisava descer, porque aí seria pior ainda para os nossos moradores. Bom, doutor, para finalizar então, alguma palavra a mais que o senhor queira colocar, fica à vontade aqui na nossa página Folha Bandeirantense. Eu gostaria agora de agradecer mais uma vez a oportunidade e de poder trazer uma palavra, né, de conforto a toda a nossa população. Eu sei que agora não é momento de nós, e não tem como a gente acusar ninguém, criticar, agora cabe a nós nos unirmos, né, e buscarmos forças, coragem, vontade, tanto os vereadores, eu acho que todo o poder, né, da cidade, todos os poderes, vamos colocar todos aqui, para a gente conseguir, o mais rápido possível, voltar a dar normalidade a essa população, né? Que tem pessoas que perderam em 2 semanas dois móveis, né? Porque perdeu no domingo passado e aí nessa semana comprou e perdeu de novo. Então a gente tem que solidarizar e ver as condições de nós podermos juntos resolvermos a solução. Me coloco à disposição da comunidade, como sempre, e o que a gente puder ajudar, nós vamos estar de braços abertos. Trabalhamos tanto na primeira, né, naquele domingo, quanto ontem também, nesse último domingo. O dia andando, levando as coisas, podendo ajudar, dar um conforto que muitas vezes se torna até difícil. As pessoas já não tinham nem mais o que falar, né, frente a isso. Mas os meus agradecimentos aí à população e a você. E vamos firmes, né, nessa nossa empreitada aí, porque se Deus nos deu essa missão é porque Ele vai nos capacitar, tá bom? Então um grande abraço aí e que Deus nos abençoe e abençoe a nossa querida cidade de Bandeirantes. Ok, doutor. Muito bem, eu conversei com o doutor Eduardo José Serra do Espírito Santo em Bandeirantes.